Olá, pessoal! Vamos fazer a correção da atividade 5, que fala sobre ângulos, bissetriz e mediatriz, de uma forma resumida, porém pontual, falando como a gente tem que resolver alguns problemas que envolvem esses assuntos. Neste exercício, nós temos 3 ângulos diferentes e todos eles não têm um valor certo. Em todos aparece a letra X e o exercício requer que a gente descubra o valor desse X. Então, o que a gente tem que pensar? Aqui eu percebo que eu tenho ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São aqueles que, quando somados, resultam 90 graus. Ou seja, eu tenho os dois lados externos que formam um ângulo de 90 graus e dentro deste ângulo de 90 graus, com esses dois lados externos deste vértice, eu tenho outros dois lados que saem do mesmo vértice, fazendo com que eles sejam adjacentes. Este ângulo é adjacente a este ângulo, porque está um ao lado do outro, dividido por um lado comum. Do mesmo jeito que este ângulo, 3x, é adjacente ao x menos 10. Por quê? Porque está um ao lado do outro, adjacente, ok? Dessa forma, para determinar o valor de x, temos que somar os ângulos adjacentes, igualando tudo a 90. Então, o x mais 40 é adjacente a 3x, que é adjacente a x menos 10. Então, nós temos que somar todos. É isso que a gente raciocinou aqui. Então, eu peguei x mais 40 mais 3x mais x menos 10. Isso tudo é igual a 90 graus, porque eu sei que estes ângulos são complementares, porque eu vejo que os dois lados externos formam 90 graus entre si. Montei uma equação e aí acabou a parte da geometria, a gente vai resolver a álgebra. Então, como é que eu resolvo a álgebra? Eu deixo a parte que tem o x no primeiro membro, então ficou x mais 3x mais x, que são os que têm a parte literal, igual a 90 que já estava no segundo membro, o mais 40 que não tem parte literal passa para o segundo membro, invertendo a operação para menos 40, e o menos 10, que também não tem parte literal, passa para o segundo membro, invertendo a operação, então ele vai mais 10 graus. Feito isso, eu posso somar ou subtrair, depende, né, do que eu tiver aqui sendo apresentado, a parte literal. Então, eu tenho um x, que não aparece o coeficiente, mas eu sei que tem 1, é positivo, 3x, que é positivo, e 1x novamente, que não aparece, então sabemos que o coeficiente é 1, positivo. Todos são positivos, todos têm a parte literal igual, x, então eu posso somar 1 mais 3 mais 1, 5x. Reduzir a um único termo. No outro membro, eu tenho 90 graus menos 40 graus mais 10 graus. Então, 90 e 10 são positivos, então eu posso somar juntos. Posso até fazer cálculo mental, aqui a gente está visualizando. Mas eu sei que 90 mais 10 é 100 e continua positivo. E o menos 40 só para mostrar como a gente está pensando o raciocínio aqui. Então, na próxima linha, organizadamente, eu tenho que fazer a operação 100, que é positivo, com 40, que é negativo, então vai ser uma subtração, 100 menos 40, 60, e manter o sinal do valor absoluto maior, que é positivo, então continua positivo aqui. E nesse momento final, eu vou ter a parte literal sendo isolada, o 5 que multiplicava o x passa para outro membro, dividindo quem já estava lá, que era o 60. E quando eu faço a divisão de 60 por 5,
eu tenho um x valendo 12 graus. Então, eu já sei quanto vale o x deste exercício. No entanto, eu posso somar e ver se dá 90 graus mesmo. Não custa nada, né? Ter certeza. Então, percebam o seguinte. Aqui é x mais 40, no lugar do x o 12, que a gente acabou de encontrar, mais 40. Vou somar o 3 que multiplica o x, então é 3 que multiplica 12 graus. Vou somar o x menos 10 graus, que é 12 menos 10 graus. Isso tudo tem que dar 90 graus. Vamos ver se dá. Então, aqui eu tenho 12 mais 40, 52 graus, que é este ângulo aqui, certo? 3 vezes 12, 36, que é o ângulo do meio aqui, certo? E 12 menos 10, que dá 2 graus, que é esse pedaço que está aqui. Então, eu somando tudo, tenho os 90 graus. Então, a prova real está aqui. Então, o x realmente vale 12. Para eu chegar nessa conclusão, eu precisava lembrar que estes ângulos aqui formavam 90 graus, que eu tenho os ângulos adjacentes internos a esse ângulo de 90 graus, que fazem com que apareçam ângulos complementares. E quando eu tenho a palavra ângulos complementares, eu tenho certeza que a soma tem que dar 90. Então, assim eu consigo montar a minha equação, certo? Vamos para o próximo exercício. Aqui eu tenho outro exercício, onde eu deveria também descobrir qual o valor do x, né? Eu tenho um ângulo valendo 85, um valendo 40, um 4x, o outro 12x, 13x mais 5 e um último aqui 6 vezes x. Aqui eu já percebo que eu não tenho nenhum ângulo externo, vamos pensar como a gente teve no exercício anterior. Mas eu poderia pensar que eles todos estão interligados, né? Como se eu tivesse uma ponta seca aqui, de um compasso. Então, vamos começar a raciocinar. Lembrando que ângulos suplementares são aqueles que, quando somados, resultam 180 graus. Então, vamos pensar que do V até o T aqui fosse um segmento de reta e o 85 mais o 40 mais o 4 vezes o x, juntos, ó, é meia lua, seria ângulos suplementares. 85 adjacente a 40, 40 adjacente a 4x. E deste lado, eu teria estes dois ângulos que também poderiam ser suplementares. O 6x mais o 13x mais 5 graus daria 180. Só que este desenho não está muito lá, certo? Então, eu não posso garantir que aqui tem 180. No entanto, eu posso imaginar essa situação. Então, qual seria o resultado da soma de vários ângulos que têm um único vértice ou um único ponto em comum? Como assim? Esse ponto em comum, todos os lados que saem aqui, todos os segmentos de reta que saem do mesmo ponto, do mesmo vértice, né? Formando ângulos, né? E aí, eu poderia pensar o quê? Que dá 360 graus. Então, se você pensou em 360 graus, como se fosse uma volta completa, metade da circunferência e a outra metade da circunferência, 360 graus, você acertou. É só imaginar a ponta seca de um compasso sobre uma folha e eu traçando uma circunferência. Eu tenho um único ponto e vários raios, né? Aqui eu não conseguiria desenhar uma circunferência, mas é mais ou menos isso que aconteceu. Eu poderia pensar que esses ângulos todos juntos dariam uma circunferência completa. E isso me faz lembrar que tudo isso junto, já que eu não tenho o ângulo externo, o lado externo aqui, tudo isso dá 360 graus. Então, eu vou juntando cada pedacinho que a gente vai estudando em geometria no decorrer dos anos e a gente faz essas conclusões, certo? Bom, agora a gente vai descobrir o valor de x. Podemos somar
todos os ângulos envolvidos na figura e igualar tudo a 360. Então, novamente, nós vamos montar uma equação. Então, a geometria acabou por aqui e a gente passa a ter a álgebra, que a gente montou através da geometria que a gente foi construindo com o passar dos anos, juntando cada pedacinho e chegando nas conclusões. Então, lá, eu tenho 6x, que vou somar com 13x mais 5 graus, que vou somar com 4x, que vou somar com 40 graus, que vou somar com 85 graus. Então, comecei no 6x, fui para o 13x mais 5, depois fui para o 4x, depois fui para o 40 graus e, por último, 85. Aqui eu já não pego mais, né? Então, 85 é o último, 6x foi o primeiro. Repara que eu fui no sentido anti-horário, porque é assim que normalmente a gente pensa dentro da geometria, no sentido anti-horário, tá ok? Eu já sei que tudo isso, já fiz toda essa análise, dá 360. Pronto, montei uma equação. Agora, o que a gente tem que fazer? Separar a parte que tem letrinha, ou seja, a parte literal, da que não tem letrinha, que não tem parte literal. Então, 6x ficou, 13x ficou, 4x ficou, e não tem mais ninguém com x aqui. Fechei a minha porta, que é o meu sinal de igual. Meus 360 já estavam no segundo membro, e agora eu começo a passar quem não tem parte literal para o outro membro. Então, aqui estava 5 graus somando, ele passa para outro membro, subtraindo. 40 graus estava somando, ele passa para outro membro, subtraindo, menos 40 graus. E o 85 estava somando, ele passa subtraindo. Então, não posso esquecer esses detalhes dos sinais, porque ele vai fazer diferença. Depois disso, 6x, 13x e 4x são todos semelhantes, todos com a mesma parte literal, né, sem nenhum expoente que os diferencie, e todos são positivos, então eu posso somar tudo. Então, 6 mais 13 dá 19, 19 mais 4, 23, e o x permanece, para mostrar que eu juntei numa coisa só. No outro lado, eu tenho menos 5, menos 40, menos 85. Ou seja, embora nenhum deles tenha parte literal, um é positivo e os outros 3 negativos. Então, o que eu fiz na linha de baixo? 360. O menos 5, menos 40 e menos 85 são semelhantes porque todos são negativos. Então, eu vou somar tudo, que dá 130, e manter o sinal dessa soma, que é o negativo. E aí sim, na próxima linha, eu vou ter meus 230, que vai ser 360 graus menos 130. O que falta fazer? Isolar a letrinha. O 23 que estava multiplicando passa para outro membro, dividindo. E aí, quando eu faço essa divisão de 230 graus dividido por 23, eu tenho 10 graus. Pronto, descobri o valor do x. Então, vamos lá fazer a prova real? Como é que vai ficar? Eu tenho lá o primeiro, certo? 6x, então vai ser 6 vezes 10 graus, que eu acabei de descobrir que é o valor do x. 6 vezes 10 graus vai dar 60 graus. E eu tenho o segundo, que é 13 vezes x, que é 13 vezes 10, mais 5 graus. 13 vezes 10, 130, mais 5, 135 graus. E, por último, o 4x. 4 vezes 10 graus, que vai dar 40 graus. Agora, eu posso fazer a soma conhecendo todos os pedacinhos, né? Os pedacinhos de pizza ali, vamos pensar assim. Eu tenho 60 graus, mais 135, mais 40, mais o outro 40 que já estava aqui, mais o 85 que já estava ali. Somando tudo, eu tenho os 360 e vai sempre fechar essa conta, tá ok? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, que foi tirado da atividade, que foi dada e nomeada como atividade 5, fala o seguinte: no triângulo ABC da figura, ABC da figura, eu tenho que o BAC é igual a 80 graus. Então,
eu tenho lá o lado BA, eu tenho o lado AC, então eu tenho BAC. Como o vértice A está no meio, significa que é ele que mede 80 graus. Depois, ele fala que o ABC mede 60 graus. Então, eu tenho o segmento AB com o segmento BC e no meio deles, o B é onde vai ser o ângulo que ele está dizendo que vale 60 graus. Continuando, ele diz, o AK é uma altura. Então, o segmento de A até K é uma altura. E isso mostra que a altura, porque eu tenho um vértice em A e ele incide no lado oposto ao vértice, da onde ele saiu, formando um ângulo de 90 graus, formando um ângulo reto, ou incidindo no lado oposto perpendicularmente, ou incidindo no lado oposto ortogonalmente. Essas palavrinhas me lembram, forma 90 graus ali, tá ok? E o segmento CS é uma bissetriz. Então, o segmento CS é uma bissetriz. Aqui, o que eu comentei, a altura sai de um vértice, incide no lado oposto, formando um ângulo reto. E eu tenho o CS, que vai ser a bissetriz. E o que é bissetriz? É um segmento de reta que divide o ângulo da onde ele sai no vértice em duas partes de igual valor. Então, ele saiu de um único vértice e incidiu no lado oposto. Esse lado oposto, ele incidiu num lugar qualquer. Mas, quando ele saiu daqui, ele saiu de tal forma que ele dividiu este ângulo todo em duas partes iguais. Então, se o exercício me garante que um segmento de reta é a bissetriz, eu posso ter certeza que o ângulo ali foi dividido em duas partes iguais mesmo, ok? E o que o problema queria saber? Qual é o valor do ângulo ACS? Ele quer saber este ângulo aqui, quanto mede. Ou seja, se eu souber quanto mede este ângulo todo aqui, eu divido ele em duas partes e descubro esse daqui. Mas aqui não está dando o valor do C. Ele deu o valor do A, ele deu o valor do B. Então, como é que eu vou resolver isso daí? Da seguinte maneira, gente. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180. Então, se eu somar esse, mais esse, né, que é o triângulo grande aqui, ABC, tem que dar 180. Isso a gente já sabe. Então, eu posso pegar o 80, que é o ângulo A, mais o 60, que é o ângulo B, e somando os dois eu vou chegar em 140. O que significa? Que eu já sei o valor de dois ângulos internos desse triângulo. Ah, mas eu quero saber quanto vale o ângulo C, né? Inteiro. Lógico que eu vou fazer o quê? Calcular a diferença, sabendo que tudo tinha que dar 180 e eu já sei que tem 140, então eu vou descontar os 140, vai sobrar 40 graus. O que isso me dá a ideia? De que o ângulo C todinho aqui mede 40. Não é a resposta ainda. A resposta é do ângulo C quando eu tenho o triângulo ACS. Eu só quero esse pedacinho. Então, eu vou pegar o valor total, que era o que eu tinha como descobrir, né? Seguindo toda essa teoria que a gente vem aprendendo no decorrer dos anos, divido em duas partes iguais e consigo chegar à conclusão que o pedacinho que eu estou procurando vale 20 graus, correto? Vamos para o próximo. O próximo também era um exercício onde envolvia bissetriz, ponto médio. Então, vamos lá. Na figura, M é o ponto médio do lado BC. Então, eu tenho o lado BC, ou seja, o segmento de reta BC, e eu tenho lá o meu ponto médio, onde está a minha letra M. Esse é o meu ponto médio.
Continuando, ele fala que o segmento AM é congruente, tá vendo os 3 risquinhos aqui? Congruente ao lado MC, o segmento de reta MC. Então, eu tenho que o AM é do mesmo tamanho que o MC. Isso foi ele que disse no enunciado. Então, também é uma informação importante. O segmento AM é congruente ao segmento MC, certo? E continuando, ele diz que o segmento CN é bissetriz interna do ângulo C. Então, o CN é uma bissetriz. Opa, se ele falou que é uma bissetriz, ele está me dizendo que este ângulo aqui foi dividido em 2 partes iguais, certo? Então, bissetriz, já decorei que divide o ângulo em 2 partes iguais, né? No pontinho, no vértice que ele sai. E a pergunta é, determine a medida do ângulo BCN. A medida do ângulo BCN. BCN. Ele quer só esse pedacinho de cá, certo? De novo, como é que eu resolvo isso daqui? Já sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, já vamos ao cálculo. Eu tenho 90 graus no vértice A. Como é que eu sei? O exercício me falou como no anterior? Tá, mas ele deixou o desenho aqui, ó. O quadradinho com o pontinho me lembra sempre que isso é 90 graus, ângulo reto. Ele me mostrou que o outro ângulo, o ângulo B, é 40 graus. Somando esses dois, eu já tenho 130 graus. Sabendo que tudo tem que dar 180, eu desconto o que eu já sei, o que tiver sobrando é o ângulo total aqui, ó, total, certo? Então, ainda não é a resposta. A resposta é pegar este ângulo total e dividir exatamente em 2 partes iguais, porque eu tenho certeza que esse segmento é a bissetriz, então eu tenho certeza que dividir em 2 partes iguais esses 50 graus. E aí eu tenho que o ângulo que eu estou procurando mede 25 graus, ok? Vamos recapitular algumas coisas. Eu tenho um triângulo qualquer, os 3 vértices dele, ABC, e aqui eu tenho um segmento de reta que sai do vértice A e incide no outro lado, no seu lado oposto, formando 90 graus. Ele saiu do vértice e incidiu, formando 90 graus com o outro lado, oposto ao vértice da onde ele saiu. Isso garante que eu tenho o que chamamos de altura representada dentro da geometria. Eu tenho um outro segmento de reta que saiu do vértice A novamente e incidiu num lugar qualquer no lado oposto. O que eu percebo aqui? Que aqui eu tinha um ângulo de 90 graus, né? Cujo segmento aqui saiu bem do vértice e dividiu ele exatamente em 2 pedacinhos iguais, tá vendo? Isso garante que eu tracei a chamada bissetriz. Um ângulo é igualzinho à medida do outro ângulo. Eu dividi esse ângulo de 90 graus, no caso aqui, em 2 partes. Então, tem 45 graus para cá e 45 graus para lá. Continuando. Saindo do mesmo vértice A, ele vai incidir num ponto que tem uma característica. Essa característica de sair de uma forma meio entortada assim, não dividiu esse ângulo em 2 partes iguais, visivelmente a gente percebe que esse lado é menor do que esse, então não é bissetriz, mas a gente percebe que ele incide lá do outro lado, meio que dividindo esse segmento todo na metade. Opa, deve ser o ponto médio aqui. Então, eu chamo isso de mediana. Ele saiu de um vértice e foi incidir bem no ponto médio do lado oposto ao vértice de onde ele saiu.
Guarda isso na memória. E eu tenho um outro segmento que está no mesmo ponto médio, lembra? Só que ele não está saindo de vértice nenhum, tá vendo, gente? De vértice nenhum. Ele só está incidindo no mesmo lado, no ponto médio, formando 90 graus, certo? Está perpendicular a este segmento de reta, bem na onde parece ser o ponto médio. Como é que chama isso daqui? Mediatriz. Então, olha só. Qual é a diferença entre mediana e mediatriz? A mediana sai de um vértice, incide no seu lado oposto, bem no ponto onde eu tenho o ponto médio. Ah, eu poderia ter uma mediana, perdão, saindo daqui? Poderia, se ela saísse, caísse mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui deve ser a metade. Ela saísse daqui, ela seria mediana, certo? Agora, se fosse um risquinho que saísse daqui do ponto médio retinho, formando 90 graus aqui, ele ia ser retinho. Aí eu não teria mediana, eu teria mediatriz. Então, o que diferencia a mediana da mediatriz é que a mediatriz, ela incide perpendicularmente no lado onde ela determina o ponto médio. E a mediana, ela também marca o ponto médio, mas ela sai de um vértice. Os nomes são bem parecidos, mediatriz e mediana. Mas a diferença, espero que tenha ficado claro. Tanto a mediana quanto a mediatriz indicam o ponto médio de um segmento de reta. E eu acho isso muito importante a gente ter ideia, certo? E agora a gente vai para o último exercício, que trata justamente disso. O engenheiro recebeu um cliente que queria dar andamento a um projeto de construção já iniciado por outro profissional. Porém, neste projeto já existiam alguns pontos demarcados para a construção das paredes do imóvel. As tomadas seriam instaladas exatamente na metade do comprimento de cada parede. Observe o esboço feito pelo engenheiro com as medidas e assinale a alternativa correta. Então, aqui eu tenho a parede A até B, a parede B até C e a parede C até D. Devem ser de 3 cômodos, um paredão, e aqui deve ser a divisão desses cômodos. Vamos imaginar isso, porque isso é um esboço. Ele me mostra que do A até o B eu tenho um segmento de 5 metros. Do B até o C eu tenho um segmento de 7 metros. E de C até D eu tenho um segmento de 3 metros. Eu já sei que as tomadas têm que ser instaladas exatamente na metade do comprimento de cada parede. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho mais ou menos ali a metade dessa parede, e para eu saber qual vai ser a distância da parede até o ponto médio, né? Da parede do ponto A ou da parede do ponto B até o ponto médio, eu divido em duas partes iguais, para saber o ponto médio, né? 5 dividido por 2 dá 2,5. O de 7 metros vai acontecer a mesma coisa. Eu vou dividir 7 em duas partes iguais para saber a distância que eu tenho que marcar do ponto B até o ponto médio ou do ponto C até o ponto médio. E a mesma coisa no segmento CD. Divido 3 por 2 e vou ter o valor que vai ser de distância do C ou do D até o ponto médio. Agora, repara que todas as alternativas dizem que de A até B é 2,5, que de A até B é 2,5, que de A até B é 2,5. Que de B até C é 3,5, B até C é 3,5 e B até C é 3,5. De C até D é 1,5, C até D é 1,5 e C até D é 1,5. Meu Deus, as medidas estão todas iguais. Como é que eu vou saber qual é a alternativa correta? Simples, pessoal, eu tenho que saber a teoria. Eu estou tratando de tomadas seriam instaladas exatamente na metade do comprimento de cada parede. Eu estou falando de bissetriz? Está dividindo um ângulo em duas partes iguais? Não. Eu estou falando de mediana? Também acho que não, gente, porque eu não estou saindo de um vértice. Cadê o vértice aqui para me incidir aqui? Não tem vértice, ó. Tá vendo?
Agora, eu posso estar falando de mediatriz? Posso. É só imaginar que aqui eu tenho um segmento de reta que incide formando 90 graus bem certinho. Aqui no ponto médio, aqui também e aqui também. Então, eu posso chamar isso de mediatriz, ainda que não seja um triângulo, como a gente mostrou na teoria anterior. Mas, das três, a que mais combina é a mediatriz. Então, essa seria a alternativa correta. Bom, galerinha, se você gostou da aula, dá um like. E se você não gostou, dá um dislike. Tudo é válido e muito importante. Se você tem algum comentário, deixe aqui embaixo. Eu vou ler e, se puder, assim que puder, vou responder. E não importa se é uma crítica ou um elogio que você vai deixar aí. Tudo é muito bem-vindo para que eu possa melhorar a minha prestação de serviço comunitário, fazendo essas aulas e tentando ajudar não só os meus alunos da escola onde eu dou aula, mas todos os outros alunos da rede estadual do estado de São Paulo, de repente assistindo isso daqui e tendo mais uma luz, mais um motivo para poder estar entendendo melhor todos os assuntos. Obrigado por assistir até o final e eu espero ter te ajudado pelo menos um pouquinho. Até a próxima aula!